Amém e amém. Deus é bom demais. Amém, gente? Durante 4 semanas que não foram seguidas, houve alguns momentos em que a gente deu uma interrompida nessa série, mas essa é a 5ª mensagem dessa série, intitulada Alcançando Patamares Mais Elevados pela Direção do Espírito Santo. É preciso que nós tenhamos uma segurança, uma certeza muito forte, e eu diria uma certeza absoluta, o que é uma redundância, porque toda certeza tem que ser absoluta, mas é preciso que nós tenhamos uma certeza absoluta de que a vontade de Deus para nós, o povo dele, o povo de Deus, é progresso, é avanço, é prosperidade. Não é da vontade de Deus que existam lutas na sua vida que não terminam nunca, problemas que não se solucionam. Veja bem, eu não estou dizendo para você que não é da vontade de Deus que você passe por lutas. Não, no mundo a gente passa por lutas, no mundo a gente passa por aflições, mas é preciso que a gente tenha uma consciência. Todo problema, toda luta, toda aflição que vem na nossa vida já vem com um carimbo de prazo de validade. O teu problema tem dia e hora para acabar. A bênção de Deus na sua vida é eterna. O problema não. Problemas são colocados diante de nós para serem resolvidos. Barreiras são colocadas diante de nós para serem ultrapassadas. Nós não podemos parar diante da barreira e ficar gemendo e chorando, achando que aquilo ali é a vontade de Deus, que nós fiquemos atolados, parados diante da barreira, da dificuldade, do problema. Não, o problema surgiu, ele vai ser resolvido. A barreira surgiu, ela vai ser ultrapassada. Por quê? Porque você e eu somos filhos de um Deus poderoso que nos capacita para que nós ultrapassemos essas barreiras, para que nós suplantemos os problemas de maneira sobrenatural. No meu natural, no seu natural, você sabe que há barreiras que são impossíveis de nós ultrapassarmos, problemas que são impossíveis de nós resolvermos, mas em Cristo eu tudo posso, naquele que me fortalece. Porque o Deus a quem você e eu servimos é um Deus de milagres. Amém? Nunca, em hipótese alguma, aceite aquela palavra de alguém que diz para você que o seu problema foi enviado por Deus para te ensinar uma lição. Se o problema foi enviado por Deus, não peça a mim para orar por você, porque a minha oração será diferente do que você espera. Se você diz, pastor, ore por mim porque Deus colocou um problema na minha vida, ore por mim, eu vou orar. Meu Deus intensifica o problema. Senhor, torna o problema 10 vezes pior. Por quê? Porque eu quero cooperar com Deus, eu não quero lutar contra Deus, e eu não posso lutar contra Deus. Então, se foi Deus que colocou, meu Deus, aumenta. Pastor, ore por mim para essa enfermidade que Deus colocou no meu corpo para aprender uma lição. Senhor, completa essa lição, faz com que essa enfermidade se torne mais grave, faz com que o problema piore, faz com que essa pessoa seja internada amanhã no CTI. Por quê? Porque eu quero cooperar com Deus. Agora, se você diz, pastor, ore por mim, porque há um problema sério, o inimigo está tentando me desanimar, mas eu creio que Deus pode fazer um milagre. Então nós vamos orar em concordância, vamos repreender o problema e vamos ver Deus fazer um milagre. Eu sei que não é essa a linguagem de muitas igrejas. Eu sei que não é essa a linguagem. Entenda bem, em muitas igrejas, o que se prega é um mix. Não é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno, ele é único, ele só tem uma via, é o evangelho da graça. Não existe outra coisa, outra possibilidade. Chamar, inclusive, da mesma forma que eu disse para você, que o termo uma certeza absoluta é uma redundância, porque toda certeza tem que ser absoluta. Não existe uma certeza relativa. A certeza, ela é absoluta. Da mesma forma dizer, o evangelho da graça é uma redundância, porque não existe um evangelho de outra coisa qualquer que não seja o evangelho da graça. E quando a gente tenta acrescentar alguma coisa, a Bíblia diz que existe sobre a vida daquele que acrescenta uma maldição. E eu não quero estar debaixo de maldição, porque eu fui chamado para estar debaixo 100%
de bênçãos. Amém? E eu sei que em muitos lugares há uma mistura. Às vezes o pregador começa bem, mas no meio do caminho, de repente, ele dá uma tropeçada. E começa a dizer, porque ele sabe como Deus faz assim, faz assado, e o problema, e a luta, a dificuldade, e você tem que encarar, e você tem que se conformar. E a pessoa, ela sai da igreja confusa. Parece que Deus quer me abençoar, mas eu acho que a bênção está vindo em forma de doença, ou em forma de falência. E será que é bênção mesmo? Meu Deus, como é que eu vou chamar bênção? Falência de bênção, como é que eu vou chamar doença de bênção? Mas o pastor falou que Deus está mandando, então, sabe como é, né? Bom, é melhor eu não voltar mais à igreja não, sabe? Porque está muito confuso o negócio. Não se deixe confundir. Não se deixe confundir. Firme-se em certeza, firme-se naquilo que tem orientação, uma orientação forte e absoluta. Deus é uma referência de absolutos, Deus não é uma referência de relativos, e nós precisamos nos firmar na verdade da palavra, amém? E Deus quer que você vá para patamares mais elevados. A gente já entendeu aqui, por causa de outras semanas, só repassando para de repente você que não estava aqui, ou que ainda não ouviu as mensagens anteriores sobre esse tema, ser dirigido pelo Espírito Santo para alcançar patamares mais elevados, a gente já entendeu aqui que a palavra de Deus nos diz que os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então Deus quer te orientar. No entanto, também vimos aqui algumas outras evidências bíblicas de que quanto maior o nosso nível de maturidade, quanto maior for o nosso nível de maturidade, mais fácil será ouvir a voz e a direção do Espírito Santo. Pessoas imaturas tomam decisões, muitas vezes, contrárias à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é um gentleman. Ouça bem o seguinte, o Espírito Santo, ele é doce, ele é suave, mas ele não é fraco. O Espírito Santo não é tímido, fraco, bobo. Acho que muita gente pensa, tem essa imagem do Espírito Santo como uma figura tímida, retraída, porque um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é a pomba. E pomba, sabe como é que é pombo, né? Pombo é aquele bichinho, aquele pássaro que você encontra em tudo quanto é canto do mundo, em qualquer praça do mundo, você encontra pombo. E pombo, você quando vai se aproximando, ele vai olhando para você meio assim. E alguns se acostumam tanto que é capaz de você chegar perto e dar um chute no bicho, porque ele fica meio com aquela cara meio desconfiada, e a pessoa pensa que o Espírito Santo também é assim. Entenda bem o seguinte, o Espírito Santo, ele é doce, mas ele é forte, ele é suave, mas ele é firme. E quando você se recusa a ouvir a direção do Espírito Santo, ele não força, ele não arromba a porta, ele se coloca de lado e deixa por sua conta, porque Deus, quando te criou com uma coisa chamada livre-arbítrio, capacidade de escolha, capacidade de decidir. E quando você decide algo contrário àquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, Ele não te agride, Ele não arromba a porta, Ele deixa você quebrar a cara. Mas quando você diz, cara, eu acho que eu tomei o caminho errado, eu não ouvi a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo fala comigo, ele não se recusa, ele não diz, agora tu quer me ouvir? Agora se vira. Não, ele vem e ele fala, ele te orienta, ele te mostra o caminho da vitória. Amém? O Espírito Santo está sempre disponível e pronto para nos mostrar a direção que ele tem para a nossa vida. A gente já viu aqui que para ouvir a voz do Espírito Santo é preciso suplantar uma série de obstáculos. Eu falei de alguns deles, eu falei sobre o racionalismo absoluto, aquele racionalismo radical, aonde eu ignoro aquilo que não é o que eu posso ver, o que eu posso sentir, o que eu posso entender, e eu foco simplesmente no racional. Isso é um obstáculo à direção do Espírito Santo. O outro lado é o misticismo. Quando eu caio no misticismo, eu esqueço o racional. Venha para a igreja e traga junto o seu cérebro. Aleluia! A falta de entendimento sobre a nova aliança é uma grande barreira para a direção do Espírito Santo. Eu não posso firmar as minhas crenças com base na antiga aliança, mas tem que ser com base na nova aliança.
O orgulho é uma outra barreira para a voz do Espírito Santo. A falta de integridade, a falta de honestidade, um coração amargurado, um coração cheio de ira, de mágoa, a falta da plenitude do Espírito Santo. Eu dou ouvidos àquelas pessoas que dizem: não, esse negócio de falar em línguas é bobagem. Não dê ouvidos a isso. Entenda que o Espírito Santo, ele quer estar não somente em você, mas também sobre você. Isso é chamado a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo em mim e sobre mim é a plenitude do Espírito Santo. E eu quero tudo que Deus tem para a minha vida. Eu não quero metade, eu não quero 80%, eu quero 100%. A gente viu ainda que se nós quisermos receber orientação da parte de Deus, é fundamental investir tempo em oração. Eu vou usar bem esse termo aqui, é fundamental investir tempo em oração. Quanto mais séria é a decisão que você tem para tomar, mais tempo você tem que investir em oração. Não leve isso assim como uma coisa... Não. Quanto mais séria é a decisão que você tem que tomar, mais tempo você tem que investir em oração. Mas o Espírito Santo já falou comigo. Não pare de orar. Não deixe de orar. Continue orando, para que Ele confirme e volte a confirmar no seu coração aquilo que Ele de repente já falou contigo. Mas não abra mão de orar. A gente já viu aqui que o Espírito é quem você realmente é. Nós somos um Espírito que possui uma alma que habita num corpo. O corpo é só a casca. O que você vê é somente a casca. Mas quem você realmente é um Espírito. Nós vimos que o Espírito precisa de nascer de novo. O remédio para o Espírito é o novo nascimento. O ser humano precisa nascer de novo em Cristo, mas depois do novo nascimento, o espírito humano precisa de desenvolvimento, ele precisa de crescer, ele precisa de crescimento, de amadurecimento, para sair do estado de bebê espiritual e se tornar agora um adulto espiritual. A gente precisa crescer espiritualmente. E a gente viu aqui o texto de 1 Pedro capítulo 2, eu vou ler novamente com você, com vários adendos que eu coloquei, com várias explicações de certos termos, que eu coloquei aqui para 1 Pedro capítulo 12, os versículos 2 e 3. E Pedro, escrevendo para a igreja, ele diz: como crianças recém-nascidas, desejem ardentemente, como uma criança recém-nascida deseje ardentemente. Nós vimos que essa palavra aqui é epipoteo, que significa desejar de forma intensa, desejar acima de tudo, acima de riqueza, acima de qualquer outra coisa, deseje ardentemente o genuíno leite espiritual. E nós vimos aqui que leite espiritual se refere ao entendimento revelado sobre a nossa justificação em Cristo pela graça. Deseje ardentemente a revelação, acima de tudo, receber a revelação da sua justificação, da sua justiça em Cristo, para que por essa revelação, esse leite espiritual, lhes seja dado crescimento para a salvação. E nós vimos aqui que esse termo crescimento para a salvação não é para ser salvo, porque essa carta foi escrita para quem já estava salvo, mas é crescer para desfrutar da plenitude daquilo que está embutido no pacote da salvação. Vida abundante, prosperidade, família abençoada, saúde, tudo isso está nesse pacote da salvação. E ele diz: façam isso agora que vocês provaram da bondade do Senhor. Quem aqui pode dizer: pastor, eu já provei, experimentei e eu sei, Deus é bom. Agora que você experimentou da bondade de Deus, então deseje ardentemente, acima de tudo. Cara, quem aqui pode dizer para mim assim: pastor, eu já tive um desejo assim, aquele desejo ardente, aquele desejo desesperado por alguma coisa. Aquela mulher grávida,
que fala para o marido: eu estou com um desejo desesperado de chupar manga Carlotinha. Gente, por que não pode ser uma manga qualquer? Não, querido, tem que ser manga Carlotinha. Querida, mas eu fui no mercado, tinha manga Tommy, tinha Palmer, manga Espada, só não tinha Carlotinha. Ela: mas eu quero Carlotinha. Ela: mas eu trouxe uma manga para você, desse tamanho assim, ó. Não serve não tem que ser a Carlotinha, porque é um desejo ardente, desesperado, por aquele tipo específico. Um desejo desesperado, um desejo acima de qualquer coisa, acima de tudo, desejar esse crescimento espiritual. E crescimento espiritual a gente já viu aqui, eu citei 3 vias de crescimento espiritual, 3 necessidades que nós precisamos suprir para crescermos espiritualmente. Número 1, ouvir a pregação do genuíno evangelho. Não é ouvir qualquer coisa, é ouvir o genuíno evangelho. Não é ouvir qualquer pregador, não é ouvir qualquer pregação, é ouvir o genuíno evangelho, o evangelho da graça. Número 2, ler, estudar e meditar na palavra. E para isso, eu citei aqui que é preciso eu estar afiliado a uma igreja que esteja firmada nos princípios da nova aliança, que são a graça e a fé. Então eu preciso ouvir a pregação da palavra, o genuíno evangelho. Número 2, ler, estudar e meditar na palavra. E o terceiro item, renovar a minha mente na palavra. Renovar os conceitos na minha mente. Princípios, conceitos, valores precisam ser renovados pela meditação na palavra. Romanos 12, 1 e 2, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, por favor, por tudo que é mais sagrado, por tudo que vocês mais valorizam, eu peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E essa expressão toda, oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se resume numa palavra: servitude. Servitude. Se posicionar para servir. Sabe que há uma frase, ou um texto, um pequeno texto, um parágrafo de Martin Luther King, que para mim é uma das coisas mais fantásticas que ele disse. Ele disse: qualquer pessoa pode ser grande, porque qualquer pessoa pode servir. Você não precisa ter um diploma universitário para servir. Você não precisa saber a segunda lei da termodinâmica da física para servir. Você não precisa ser uma pessoa com QI acima da média para servir. Tudo que você precisa para servir é ter um coração voluntário, um coração dedicado, um coração humilde para você servir. Apresentar o seu corpo, apresentar a si mesmo fisicamente como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é se apresentar para servir. Amém? E Paulo diz: isso, apresentar-se para servir, é o seu culto racional, é a parte visível, racional, concreta do seu culto a Deus. Mas ele continua no versículo 2 dizendo: e não vivam conforme os padrões desse mundo, conforme os valores desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, da sua psique, da sua alma, para que vocês então possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, gente? Eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 2 coisas eu preciso fazer. Número 1, me apresentar para servir. Número 2, renovar a minha mente. São coisas simples. A palavra de Deus é simples, não é complicada. Isso não é ciência da NASA, não é rocket science. Não é isso, é algo muito simples. Quero experimentar, pastor, a vontade boa, perfeita e agradável na minha vida. O que eu faço? Sirva e renove a sua mente na palavra. Nosso espírito, você é um espírito, amém? Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: eu sou um espírito, eu possuo uma alma e habito num corpo. Agora você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado: irmão, você é um espírito. O nosso espírito tem uma voz. O nosso espírito tem uma voz.
O que é a voz do nosso espírito? A voz do nosso espírito é a voz da nossa consciência. A voz da nossa consciência é onde Deus implantou aquilo que os filósofos chamam de lei moral. O que é a lei moral? Quando você vai estudar filosofia, quando você vai estudar teologia, quando você vai estudar apologética, você começa a ler muito sobre lei moral. O que é a lei moral? A lei moral é o seguinte: você pode viajar para qualquer canto, em qualquer lugar do planeta, em qualquer tempo, e você vai encontrar determinados valores que são comuns a todas as civilizações. Então, por exemplo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, em qualquer tempo, roubar é errado. Você não precisa chegar a um lugar onde há uma cultura diferente, no meio de uma tribo que está lá no interior da floresta amazônica, que nunca teve contato com o homem branco. Se você chegar lá e perguntar, mas escuta, aqui, na cultura de vocês, roubar é permitido? Eles vão dizer lá, claro, de jeito nenhum. Quem foi que ensinou isso para eles? Será que foi algum pastor? Algum padre? Alguém que foi até lá, ensinou isso para eles? Não, em qualquer cultura é errado roubar. Em qualquer cultura, o adultério é errado. Você não precisa ensinar para ninguém que em qualquer cultura, você pode ser numa cultura ocidental, oriental, pode ser numa cultura de gente branca, de gente negra, de índios, não importa o que, adultério é sempre considerado como algo errado. Quem foi que ensinou isso para as pessoas? As pessoas parece que já nascem sabendo isso. Por quê? Porque Deus implanta no coração do ser humano, implantou no coração do ser humano uma noção de certo e errado, chamado lei moral. E a gente conhece e reconhece. É um padrão que não depende de Bíblia, não depende de você frequentar uma igreja, depende somente de você ser um ser humano. Você é humano, você sabe que matar, assassinar é errado. Ninguém precisa ensinar isso. As pessoas têm uma noção clara a respeito disso. E é onde Deus implanta essa lei moral? Na nossa consciência. Sabe aquele negócio que a gente já ouviu falar sobre a tal da dor de consciência? Não é dor de cabeça, é dor de consciência. Ou seja, eu sei que eu fiz o errado. Eu sei que eu fiz o errado. Você tem a consciência plena de que fez o errado. Aliás, o ser humano, ele é engraçado, né? Criança, você não ensinou ainda para a criança o certo e o errado, mas a criança tem uma noção tão grande que quando você flagra a criança fazendo alguma coisa que está errada, ela olha para você e dá aquele sorriso diabólico, que ela sabe que está fazendo uma coisa errada, rabiscou a parede toda. Denise me mostrou um vídeo, uma menina que pegou o batom da mamãe. Gente, a menina no banheiro, mas ela decorou o banheiro inteiro com o batom. Vaso sanitário, bidê, parede, espelho, tudo decorado com arte. Eu, se fosse a mãe, não apagava nada. Deixava lá, chamava alguém que entenda de arte, para de repente até me pagar uma grana, para essa filha ir ao museu e pintar um quadro com batom. Porque a menina fez uma obra de arte no banheiro. Mas quando a mãe flagra, a criança, ela dá aquele sorriso em que ela sabe, ela está fazendo besteira. Ela já sabe. A nossa alma também tem uma voz. E a voz da alma são os sentimentos e as vontades. Sentimentos e vontades. Todo mundo é cheio de vontades. Mas eu me lembro que minha mãe dizia, vontade dá e passa. Você também ouviu isso? Sua mãe também te dizia isso? Mas eu quero, mãe, mas eu quero. Vontade dá e passa, menino. Vontade dá e passa. Sentimentos, essa é a voz da psique, essa é a voz da alma. A voz do nosso espírito e a voz da nossa alma estão numa constante disputa pela nossa atenção. Pare para pensar na vida e você vai se lembrar, vai perceber que a voz do teu espírito, que é a voz da tua consciência e a voz da tua alma, vontades e sentimentos estão numa constante disputa pela nossa atenção. E o nosso corpo é servo do nosso espírito ou da nossa alma. O corpo sempre vai servir ao espírito ou à alma. Por sua vez, a nossa alma vai ser sempre serva de sentimentos
Não tem como escapar isso. A alma, ela sempre, a psique, sempre estará servindo a sentimentos. Agora, ela vai servir a sentimentos que estão sendo gerados pelas coisas da vida, pelas circunstâncias, pelas ações do mundo, ou sentimentos que estão sendo gerados pela palavra. Quando você medita na palavra, você está levando a sua alma, ela não vai deixar de gerar sentimentos. Ela vai continuar gerando sentimentos, porque isso é o natural da alma. Agora eu preciso entender o seguinte: o meu corpo, ele vai servir ou a minha alma ou ao meu espírito. O meu espírito e a minha alma têm vozes que estão em conflito, um tentando puxar para um lado e para o outro. Como é que eu faço para rebocar a minha alma para o lado do meu espírito? Eu preciso renovar minha mente na palavra, para que na minha alma sejam gerados sentimentos não baseados no que o mundo diz, no que o mundo oferece, mas baseados na palavra, baseados na direção do Espírito, baseados em Jesus. Amém? Então eu não quero matar os meus sentimentos, eu quero direcionar os meus sentimentos. Amém? É impossível matar os meus sentimentos. Agora eu vou ter sentimentos gerados pelas coisas da vida, pelos problemas, pelas lutas, pelos valores, pelos conceitos do mundo, ou sentimentos gerados pela impressão, pelo impacto da palavra, de Jesus, do Espírito Santo. Amém, gente? Então olha só, algo que é muito importante você entender. É muito importante você entender esse conceito. Um cristão de mente não renovada, fatalmente é um cristão de uma mente impregnada das coisas do mundo. Ou seja, pensamentos e sentimentos que são ditados por pura lógica, por intelectualidade arrogante. Deus não tem nada contra você ser um intelectual. O problema é fazer da intelectualidade uma fonte de arrogância. Eu sei, ninguém mais sabe. Quem é esse fulano para tentar me dizer alguma coisa? Porque eu sei, eu conheço, eu já estudei, eu tenho diplomas, eu tenho PhD, eu tenho pós-graduação, e eu conheço filosofia, eu já estudei, eu conheço Platão, Aristóteles, Nietzsche. Nietzsche é um espirro, né? Nietzsche. Eu conheço, eu sei. E a pessoa se coloca numa postura arrogante. E é preciso que a gente entenda que arrogância, essa intelectualidade arrogante é um valor do mundo, não é um valor divino, não é um valor bíblico. Sensualidade. Nós vivemos num mundo que nos convida 100% do tempo, em especial aqui no Brasil, à sensualidade. De vez em quando aparece no Brasil umas coisas. A primeira vez que eu fui à Europa, eu passei por uma espécie de banca de jornal. E aí eu estava vendo umas revistas que estavam dentro de uma capa preta. E a única parte transparente era o nome da revista. Mas o resto da capa preta. Aí eu fui entender que aquilo eram revistas pornográficas. Revistas de pornografia. Então, na Europa, onde o pessoal é ultra, mega liberal, até mesmo a pornografia fica debaixo de uma capa preta. Mas aqui no Brasil, eu me lembro que teve uma vez que eu estava passando pela linha amarela e perto do Norte Shopping tinha um outdoor gigante com uma menina linda, praticamente nua. E eu falei, meu Deus do céu, quantos acidentes devem estar acontecendo aqui nesse trecho? E o cara vem, fica no outdoor e bum, vai no muro ou vai no carro. Porque aqui se expõe de uma maneira assim, fácil, na televisão, nos outdoors, nos shoppings, em tudo quanto é canto, a gente é convidado, e a nossa juventude é extremamente convidada a ficar focada em sensualidade. A mente não renovada vai mergulhar na sensualidade e vai acabar na pornografia. Mentes que ficam focadas em política. É errado o crente entender de política? Não. É errado um crente se envolver em política? Não. Mas quando a política toma a sua mente à frente da palavra, aí você está em problemas. Aí você está num problema sério. A gente viveu isso aí no tempo da pré-eleição e continua vivendo até hoje, onde há uma polarização gigante em relação à política. Misticismo. Uma mente focada em misticismo.
A pessoa entra na igreja, ela tem uma mente mística, ela não renova a mente, e a igreja muitas vezes encoraja ela ao misticismo. Ela se converte a Jesus, mas continua acreditando no poder do sal grosso, de uma folha de bananeira colocada atrás da orelha. Não, não é bananeira não, é arruda. Você com aquela folha de bananeira assim, atrás da orelha. E tudo isso, gente, acabará por colocar o seu corpo muito mais a favor da sua alma não renovada do que do espírito nascido de novo. O que é essa pessoa de mente não renovada, que é levada por essa alma não renovada? É o famoso crente carnal. O que é o crente carnal? Que é tão citado e falado nas igrejas. O sujeito pisa na bola, todo mundo já acusa logo, o fulano é carnal, é crente carnal. Olha aqui, em 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz assim: mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Esses dois termos, esmurrar e escravidão, Paulo está dizendo, eu domino, eu controlo. Eu quem? Eu, Paulo, o Espírito, o ser espiritual, eu domino, eu sujeito o meu corpo e eu o reduzo à escravidão, à obediência. Eu levo o meu corpo para um lugar de obediência ao meu espírito e não mais à minha alma, aos sentimentos, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, para que eu não pregue uma coisa e faça outra, diz uma coisa e faz outra. Isso é a coisa mais comum hoje, nas igrejas, nos púlpitos, pastores que dizem uma coisa e fazem outra. Eu lembro de um pastor, eu me lembro de um pastor que ele dizia para a igreja, você não pode ter na sua casa televisão, televisão é um instrumento do diabo. Mas ele tinha um programa de televisão. Quer dizer, com o dinheiro da igreja, ele pagava ao diabo para ter um programa nesse instrumento do diabo, que é a televisão. Eles não estão entendendo, o cara está financiando o inferno. O cara devia estar financiando o reino de Deus, está financiando o inferno. E para piorar, na casa dele, na sala, tinha um armário, que tinha uma porta assim bem grande, que quando os irmãos chegavam a porta estava fechada, quando os irmãos saíam a porta se abria, e tinha uma TV de 42 polegadas. Quer dizer, na sua casa não podia ter, mas na casa dele podia. Quer dizer, o cara prega uma coisa, mas faz outra. Gente, você imagina só o apóstolo Paulo pregando santidade e ele vivendo na esbórnia. Não dá, né? Não ia dar certo. Entenda só uma coisa, o crente carnal não é necessariamente uma pessoa envolvida em questões de pecado. Não é isso. O crente carnal não é necessariamente alguém que está envolvido em pecado. O fulano está nesse pecado, ele é um crente carnal. Não necessariamente. Não é necessariamente isso, não. Uma pessoa carnal, um crente carnal, é alguém que é mais dirigido pela sua própria mente não renovada, ou seja, sentimentos e vontades, do que pela ação do Espírito Santo. Isso é que é o crente carnal. É alguém que é dirigido pelas vontades, pelos sentimentos, e não mais pelo Espírito Santo. Então, tudo isso que eu estou ensinando nessa série aqui, é para que seja desenvolvido, você seja estimulado a desenvolver um desejo ardente, um desejo intenso de crescer espiritualmente e estar sendo cada vez mais apto para discernir a direção do Espírito Santo, para que você possa experimentar a plenitude da salvação, vida abundante, saúde plena, família abençoada. Meu irmão, quantos são os homens presentes aqui? Não é levantar a mão não, é para dizer amém. Aquele amém macho. Amém. Que sacode as estruturas da igreja. Presta atenção numa coisa, você que é homem. Você e eu, como homens, como sacerdotes do lar, a maioria de vocês talvez sejam casados. Nós precisamos estar extremamente ligados para ouvir a direção do Espírito Santo. E deixa eu te dizer uma coisa, americano adora estatística.
Eu daqui a alguns dias vou estar ministrando na Hilson de São Paulo, numa conferência de homens. E eu dei uma olhada em algumas coisas, e americano gosta de estatística, e levam a estatística a sério. E nos Estados Unidos, eles pesquisaram e viram em várias igrejas, uma dessas empresas de estatística cristã, eles viram que quando um jovem se converte, isso influencia 2 ou 3% da sua família. Quando a mulher da casa se converte, isso influencia cerca de 15% da sua família. Mas quando o homem da casa se converte e segue a Deus, isso influencia 98% da sua família. E quando esse homem influencia a sua casa, no mínimo 4 gerações adiante servem a Deus. No mínimo 4 gerações adiante servem a Deus, com integridade. Eu poderia contar para você o testemunho da história da conversão da família, da minha esposa, da pastora Denise, onde um casal, eram seus avós ou bisavós? Os avós dela tinham, quantos? 12 filhos. E um desses filhos, uma mulher, era extremamente endemoniada. Um vizinho viu aquela situação, morava num sítio, no interior. Um vizinho, crente, viu aquela situação, foi lá, ministrou, pregou, a garota foi liberta. O casal tomou uma decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai todo mundo para a igreja. Levou todos os 12 filhos. Resultado disso é que hoje nessa família, o que não falta ali é crente. Pastores, bispos, apóstolos, vice-deus, tem de tudo lá. E o Espírito Santo quer te levar para experimentar a plenitude da salvação, frutificar a 100 por 1. O Espírito Santo quer te conduzir para alcançar patamares mais elevados em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Gálatas capítulo 5, os versículos primeiro versículo 1, depois eu vou pular para o versículo 13, e vou ler até o versículo 24. Versículo 1 de Gálatas 5 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. O que Paulo estava dizendo nesse primeiro versículo aqui do capítulo 5 de Gálatas? Vocês chegaram até a graça, não retrocedam, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de religiosidade, de escravidão. Aí no versículo 13 ele diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer comigo: a genuína liberdade só existe, só é encontrada na graça abundante. Quem está na graça é livre. Quem está em qualquer outro setor ainda é prisioneiro, ainda está aprisionado. É uma maluquice alguém que encontrou a liberdade voluntariamente voltar para dentro da prisão. Mas muitos crentes fazem isso. Porque, irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Mães, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor, através do amor, servindo em amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Gente, aqueles que se colocam debaixo da lei, que retrocedem para a lei, deveriam ver que até mesmo na lei existe um mandamento para amar o próximo, mas não existe um mandamento para julgar o próximo. Há um mandamento para amar o próximo. Até mesmo na lei isso era preconizado: ame ao próximo como a si mesmo. É o mínimo que se requer de alguém. Ame o próximo como a si mesmo. Na nova aliança há um upgrade: ame o próximo como Jesus te amou. Mas Paulo aqui coloca o padrão mínimo: ame. Se vocês querem voltar para a lei, pelo menos lembrem-se que na lei existe um mandamento: ame o próximo como a si mesmo.
Mas se vocês ficam, no versículo 15 ele disse, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, na dimensão do Espírito, que é o ambiente da graça, e vocês jamais satisfarão aos desejos da carne. Agora, se vocês viverem na dimensão da lei, vocês vão servir a carne. Se vocês retrocedem para a dimensão do legalismo, vocês vão servir a carne. Versículo 17 ele diz, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que dá na telha, o que querem. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Gente, essa palavra Espírito que aparece aqui, ela aparece somente Espírito, não é uma expressão, Espírito de Deus. Então a sociedade bíblica colocou aqui a palavra Espírito com letra maiúscula. E nós entendemos, quando lemos aqui, vemos a palavra Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, claro. E quando você lê que a carne milita ou luta contra o Espírito, com letra maiúscula, a carne milita ou luta contra o Espírito de Deus. Mas veja bem o seguinte, há uma possibilidade de traduzir isso aqui com letra minúscula. A luta entre a carne e o seu espírito. O seu espírito quer fazer a vontade do Espírito de Deus. A sua carne, não. Então há uma luta entre a sua carne e o seu espírito. Existe essa possibilidade de tradução, e é preciso que a gente considere essa possibilidade. Por quê? Porque numa luta entre a carne e o Espírito Santo, quem você acha que ganharia essa luta? Não tem nem chance para a carne. Mas numa luta entre a minha carne e o meu espírito, quem é que você acha que vence? Eu ouvi já várias, daqui eu ouvi a carne, outro espírito. Mas eu vou dizer para você, quem ganha essa luta entre a carne e o espírito é quem tiver mais bem treinado, mais bem fortalecido, mais bem alimentado. Qualquer luta é assim. Entra no ringue, 2 lutadores, um dos dois vai ganhar a luta. Quem? O que tiver melhor preparado, mais bem alimentado, mais bem orientado, mais fortalecido. Fatalmente é quem vai ganhar. Na luta entre a sua carne e o seu espírito está inspirado pelo Espírito Santo, está dirigido pelo Espírito Santo, sua carne pelos valores do mundo. Nessa luta só vai vencer quem tiver mais bem alimentado, a carne ou o espírito. Ele continua aqui em Gálatas dizendo no versículo 19, ora, as obras da carne, e veja bem que ele chama obras da carne, são conhecidas. Obra é resultado de esforço, e é o oposto a fruto. Fruto é resultado de vida que flui. Obra é resultado de um esforço. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, ou seja, prostituição, impureza, libertinagem. Libertinagem aqui é lascívia, sensualidade desregrada, fundamentada num caráter imoral, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, que em algumas outras versões a palavra que aparece é porfias. Porfia significa disputa, polêmica, teimosia, obstinação. Ciúmes, iras, discórdias, divisões, que em algumas outras versões é chamada de dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, em algumas outras versões aparece como glutonarias e coisas semelhantes a essas. A lista nem está completa. A lista continuaria, ele diz, e coisas semelhantes. Declaro a vocês, como antes já os preveni, de que os que praticam tais coisas não herdarão o melhor de Deus. Você reparou que ele colocou aqui no mesmo nível, inveja, glutonaria, ciúme, colocou no mesmo nível de feitiçaria, imoralidade sexual. Percebeu isso aqui? Veja bem o seguinte, há certas pessoas que ficam cobrando de nós, que nós fiquemos aqui como os caçadores de pecados, para identificar quem está envolvido em algum tipo de imoralidade sexual.
Mas se eu começar a caçar os imorais sexualmente, eu vou ter que caçar os glutões. E há uma frase no meio evangélico muito conhecida de todos vocês aqui, todos nós conhecemos: crente não bebe, mas come pra caramba. Essa frase é tão conhecida que as mulheres, as únicas, foram fazer um retiro e na hora de um almoço lá faltou comida. Qual foi a alegação do chefe da cozinha? É porque crente come muito. Eu não estava lá. A pena que eu não estava lá. A pastora Denise foi lá argumentar com o cara, brigou e tal, mas se eu estivesse lá, o camarada ia voltar para casa faltando pelo menos 2 dentes na boca. Que conversa mole é essa? Que crente come muito? Então, se há uma coisa que a gente observa, se eu tenho que caçar os imorais sexuais, eu tenho que caçar os glutões. E não é difícil, basta eu vir na conferência e ir para a praça de alimentação. Aliás, o Duda e a Marcele não falaram, mas há um prato especial que vai ser servido na praça de alimentação. Você não está sabendo. Buchada de bode. Diga uhul! Brincadeira, gente. Não vai ter buchada de bode, pelo amor de Deus. Mas você começa a ver, e começa muitas vezes, você muitas vezes vai identificar a glutonaria no pastor. Eu já sentei em mesa com um pastor que o prato ficou apoiado na barriga do sujeito. Que antes a barriga estava tão grande que ele não conseguia colar na mesa. Então o prato ficou apoiado na barriga. Meu Deus! Você está entendendo que é fácil identificar certas coisas que são grosseiras e visíveis, mas eu não consigo enxergar no coração de ninguém inveja. Eu não consigo enxergar no seu coração amargura, raiva que você nutre contra alguém. Não consigo ver. Se Deus tivesse me dado esse raio-x, botava um óculos especial, que bênção, olha lá, estou vendo amargurado, raivoso, invejoso, mentirosa, ixi, olha só. Não, mas eu não consigo ver essas coisas. A gente não consegue ver, mas está tudo no mesmo nível. Está tudo dentro do mesmo pacote. E ele diz, não vão desfrutar. Quando ele diz aqui, não herdarão o reino de Deus, ele não está dizendo assim, não vão para o céu. Quando ele diz, não herdarão o reino de Deus, é preciso que você se lembre que quando Jesus anunciou o reino de Deus, quando João Batista anunciou o reino de Deus, ele disse, o reino de Deus está às portas. O reino de Deus no inglês diz, is at hand, ou seja, está ao alcance da sua mão, está próximo, está ali. E Jesus disse, o reino de Deus já chegou. Então ele não estava falando do céu, ele estava falando da vida abundante que ele planejou para você aqui, nesse mundo. Mas não vão desfrutar dessa vida abundante aqueles que, ao invés de estar sendo dirigidos pelo Espírito, estão sendo dirigidos pela carne. E dirigidos pela carne, você vai produzir obras da carne. Mas ele segue adiante e diz, mas o fruto do Espírito, fruto, lembre-se, que Jesus disse que Ele é a videira. Ele é a videira e nós somos os ramos. Os frutos numa videira são produzidos não no tronco, mas nos ramos. Nós somos os ramos. Portanto, esse fruto do Espírito pode ser entendido como fruto do Espírito humano recriado em Cristo. A seiva, a fonte, a origem, a essência vem do Espírito Santo, mas a produção do fruto acontece em nós. Não é o Espírito Santo que produz o fruto, não, o Espírito Santo traz a seiva, ele traz a essência, e nós que somos os ramos, nós produzimos amor, alegria, paz, bondade, benignidade, domínio próprio. O Espírito Santo não poderia produzir domínio próprio, porque senão seria ele se dominando e você é à vontade. Não é você que domina a você, o domínio próprio é domínio próprio. Não é o Espírito Santo te dominando, te amarrando, te impedindo. É o Espírito Santo te concedendo força, concedendo a você energia, capacitação, para que você tenha domínio próprio. Vontade. Vontade vem da alma. Vontade de esganar. Mas domínio próprio faz com que eu libere perdão. Não vou de acordo com a vontade. Vontade de dar um socão na cara, mas pelo domínio próprio o Espírito Santo me capacita e eu não dou o socão, eu dou só uma bronquinha. Então é preciso que a gente entenda que o fruto do Espírito é o fruto do Espírito recriado.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele diz: contra essas coisas, Moisés não tem força. Contra essas coisas, a lei de Moisés não tem força. Jamais a lei de Moisés diria: não ame o próximo. Jamais a lei de Moisés diria: não seja bondoso ou benigno em relação ao próximo. Jamais a lei de Moisés diria: não seja fiel. Então, contra essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Paixões e desejos da carne são estimulados e incentivados pela alma não renovada. Você imagina o seguinte: se com a mente renovada já dá um trabalho danado para segurar a carne, imagina sem a mente renovada. Imagina só, se já dá uma trabalheira com a mente renovada, porque existe essa luta constante. A produção do fruto do Espírito, gente, está associada ao sermos dirigidos pelo Espírito. Está muito associado ao sermos dirigidos. O Espírito Santo em você é uma fonte, e dele vem revelação da palavra, e essa é uma das maneiras pelas quais ele nos dirige, revelando ao nosso espírito nascido de novo as realidades da nova criação, as realidades da nova aliança. Então olha só, os elementos do fruto do Espírito, todos eles são revelados na nova aliança, e cada elemento do fruto do Espírito é um elemento do caráter de Cristo, do caráter de Jesus. E aqui eu estou usando a palavra Espírito no sentido do Espírito humano, não no Espírito de Deus, o Espírito humano nascido de novo. Então a fonte é o Espírito Santo, mas todo fruto, aí falando naturalmente, o fruto de uma videira, por exemplo, é produzido nos ramos e não no tronco da videira. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Agora entenda que a nossa carne batalha contra o nosso espírito nascido de novo. Há uma batalha, é uma luta. Então quais são os recursos que o Espírito Santo usa para nos guiar? Agora vamos ficar em uma parte aqui bem prática. Como é que o Espírito Santo nos guia? Quais são os métodos de Deus? Eu vim durante toda essa série dizendo: Deus tem método para nos guiar, Deus tem modo para nos guiar. Isso é revelado para nós na nova aliança. A maneira como Deus nos guia não é revelada na antiga aliança, no Antigo Testamento. A maneira pela qual Deus nos guia é revelada no Novo Testamento através da palavra da nova aliança. Amém, gente? Isso tem que estar bem fundamentado no seu coração. Primeiro meio pelo qual ele nos renova, ele nos guia através da palavra. De que palavra? A palavra da nova aliança, a palavra da graça. Essa é a maneira número 1 pela qual ele nos guia. A palavra de Deus é esse recurso número 1, é o mais simples, é o mais direto meio pelo qual o Espírito Santo nos dirige. Você não precisa orar para perguntar a Deus se você deve ou não perdoar a quem te ofende. Já está escrito aqui. Eu vou orar. Eu já ouvi isso. Pastor, eu estou com um problema com fulano de tal. Perdoa. Pastor, eu vou orar para saber se Deus quer que eu perdoe. Que é tudo no tempo dele. Pode ser daqui a 10 anos. Durante 10 anos você vai ficar cozinhando esse negócio no seu coração. Daqui a 10 anos pode ser que por causa dessa mágoa você já tenha infartado e já esteja com o Senhor na glória. Não precisa Deus te orientar e te dizer de novo aquilo que Ele já disse na palavra. Você só precisa renovar sua mente na palavra e entender. Cara, aqui já está escrito, já está dito que eu tenho que perdoar como Jesus me perdoou. Eu não tenho que ficar fazendo malabarismos espirituais para que Deus me fale aquilo que já foi dito, aquilo que Jesus já ensinou. Agora, qual é o problema desse meio, a palavra? O problema é que nós, para ouvirmos através da palavra a direção do Espírito Santo, a gente precisa estar exposto a uma pregação sadia. A gente precisa estar exposto a uma pregação baseada nos princípios da nova aliança, da graça e da fé.
Porque se nós estivermos expostos a uma pregação que faz uma interpretação inadequada das Escrituras, nos levando para o legalismo, para a insegurança, para o medo, isso me leva para longe da vontade boa, perfeita e agradável de Deus, e faz com que eu perca o melhor de Deus para a minha vida, para a minha família, e também para muitas pessoas a quem Deus poderia abençoar através de mim. Eu não posso basear a minha fé numa interpretação errada da palavra. Eu tenho que ter um cuidado gigantesco. Pastor, mas eu não sei os princípios de interpretação da Bíblia. Faz o Nova College que você vai aprender. Essa é a primeira coisa. Pastor, mas o Nova College, faz então o Start. Aliás, quero fazer um convite para você. Você está convocado, intimado e obrigado a fazer o curso Start. Não fiz ainda, pastor, não quero fazer, passa a querer. Vamos fazer. O que é o Start? O Start é um curso que eu chamo de curso equalizador. Ou seja, se você chegou na igreja há 5 minutos ou há 50 anos, você vai entender no Start como é que a nova entende batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, dízimo, santidade, justificação, e etc, 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 etc. De maneira adequada e bíblica. Se você quiser crescer mais do que isso e entender sobre interpretação bíblica, você tem que fazer o Nova College. E tem que ir até o 3º ano, porque a gente ensina isso no 3º ano, é no nível avançado. Vai levar pelo menos 3 anos para você chegar lá. Paciência faz parte do fruto do Espírito, aleluia. O problema de ser guiado, de você olhar para a palavra, é que muitos olham para a palavra pela perspectiva da antiga aliança. Aí dá ruim. Eu interpreto a palavra errado, sou guiado e orientado de forma errada. Eu preciso estar debaixo de uma exposição bíblica que me conduza para a graça. E graça, eu tenho que enfatizar de novo para você, não é, como os críticos costumam dizer, liberdade para pecar. Graça é liberdade para você ser quem você é. Quem tem que transformar você não é o pastor, não é a igreja, não é a doutrina X ou Y. Quem tem que transformar você é o Espírito Santo. Se isso vai levar 5 minutos ou 50 anos, não é problema meu nem de ninguém aqui. É simplesmente uma questão de você se submeter a Deus. Depois da palavra, o meio mais comum de Deus nos dirigir é através do testemunho interior. Testemunho interior, lá em Romanos 8,16, diz assim: o próprio Espírito testifica, dá um testemunho com o nosso Espírito, ao nosso Espírito, de que nós somos filhos de Deus. Quem aqui tem certeza da sua salvação? Quem é que te disse? Quem te garante que você é salvo não é o pastor, não é algum irmão da igreja, é o Espírito Santo no seu coração. Porque se alguém chega para você e diz: ah, mas você é da nova? Ah, então não é salvo. Você tem que ter a firmeza de entender, mas espera aí, o Espírito Santo testifica no meu interior que eu sou salvo. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Atos capítulo 20, Paulo diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo, aqui nesse texto, estava indo para Roma, e ele estava se despedindo dos irmãos da igreja de Éfeso, e a Bíblia não diz que ele ouviu uma voz, que ele ouviu literalmente uma voz, mas que ele percebia algo no seu espírito, que ele nem conseguia definir muito bem o que era, mas que ele percebia que estava associado com cadeias e tribulações. Há uma percepção no meu espírito, que eu vou encontrar por aí, de cidade em cidade, cadeias e tribulações. Eu tenho essa percepção no meu interior. No capítulo 27, Paulo agora está indo para Roma, está preso e sendo direcionado para Roma. É a última etapa dessa viagem, que começou em Jerusalém e foi sendo
de etapa em etapa, Paulo foi sendo levado. Ninguém encontrava justificativa para prender ou mandar matar, condenar Paulo à morte. Então passava por uma autoridade superior. Eu não vejo problema nesse cara, não vou condenar ele à morte, que o cara que tem mais autoridade do que eu julgue a ele. E ninguém encontrava problema nenhum em Paulo, ia passando, e Paulo de repente apela para César. Olha, eu quero ser julgado pela instância mais elevada que há, que é César. Eu não quero mais ficar indo de autoridade em autoridade, me leva para César. E aqui no capítulo 27, Paulo está nessa viagem de Jerusalém para Roma, e está na última etapa dessa viagem, e diz aqui o seguinte, que depois de muito tempo, é o versículo 9 do capítulo 27, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum. Pastor, que dia é esse? É o dia do Yom Kippur, é uma festa judaica, é uma celebração judaica. Esse dia do jejum aqui não é para a igreja, é um dia do calendário judaico, o dia do Yom Kippur, do perdão geral. Admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Gente, Paulo teve uma percepção. Eu não disse assim, olha, eu ouvi uma voz. Não, eu tive uma percepção que essa viagem vai ser trabalhosa. Eu tive uma intuição diferente, algo que eu sei que veio do Espírito Santo. E esse é um dos modos mais comuns pelos quais o Espírito Santo nos dirige. Não é uma voz que fala no nosso ouvido, mas é uma percepção. Cara, eu estou sentindo aqui que não é para ir, não é para fazer, não é para assinar esse contrato. Eu não estou com paz, eu não estou, mas você ouviu alguma coisa, você orou, Deus falou contigo? Não foi nada que Deus me falou, é uma percepção. Você já teve esse tipo de intuição alguma vez na vida? Sabe, vira e mexe, Deus nos cutuca. Ele não fala, mas Ele dá uma cutucada. E é como se Ele estivesse dizendo, não é por aí não, hein? E você não ouve uma voz, você, caramba, eu não devo fazer, eu não devo falar, ou devo fazer, devo falar, devo ir. É uma percepção. Paulo teve essa percepção. E ele alertou, olha, eu percebo no meu espírito que essa viagem vai ser trabalhosa, não vai dar certo. Mas o camarada confiava mais. O centurião, responsável pela vida de Paulo, estava confiando muito mais no piloto, no dono do navio. Claro. Esse camarada é um rabino. Esse camarada não é um homem do mar. Esse cara não é um marinheiro. Sabe nada de navegação. E os homens que entendem de navegação estão dizendo que a navegação vai ser tranquila. Em quem eu vou crer? Em quem eu vou confiar? Nos caras que entendem da coisa, que são aqueles técnicos que entendem do negócio. Vamos embora. Saíram com o céu azul, tudo soprando a favor, mas aí a Bíblia vai contando, leia o capítulo 27, ontem eu estive aqui ministrando para a juventude, na Vibe, e a gente foi vendo que o capítulo 27 vai se desenvolvendo assim, e a viagem começou a ficar vento contra, começou a ficar meio difícil, começou a ficar um negócio meio complicado, e tal, e de repente, aquilo que vinha sendo meio difícil, meio dificultoso, se tornou impossível, porque entrou um vento tipo um tufão, que a Bíblia chama de Euroaquilão, um vento noroeste, que deu um ruim danado. E aí Paulo, no meio dessa história, aquele que antes ninguém tinha dado crédito, porque ele tinha tido uma percepção apenas, não foi uma palavra, mas foi uma percepção, mas foi algo, uma intuição que veio do coração de Deus para ele. No meio daquela viagem, quando deu ruim, Paulo fica de pé e diz o seguinte: senhores, era necessário que vocês tivessem dado ouvidos ao que eu disse, mas o anjo do Senhor, o Deus a quem eu sirvo, essa noite esteve comigo, e ele me mandou um recado. Agora aqueles homens que antes tinham ouvido Paulo dizendo, esse cara não entende de mar, esse cara não entende de navegação, agora eles eram todos ouvidos. Agora eles estavam dispostos a ouvir de Paulo, porque se Paulo dissesse, olha, apareceu um anjo e me disse que nós não devemos viajar, o pessoal ia pensar que ele era maluco, mas agora quando ele diz que apareceu um anjo, todo mundo, amém, apareceu um anjo, deu ruim para nós,
Aí Paulo disse: o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, apareceu essa noite e falou comigo. E ele deu notícias. Fala, Paulo, o que é? O barco vai afundar. O navio vai afundar. Mas, se vocês seguirem aquela orientação que o Espírito Santo colocou no meu coração, nenhuma vida se perderá. Eram 276 pessoas dentro daquele barco, dentro daquele navio. E o navio afundou. Gente, será que o anjo não podia ter dito assim: Paulo, Deus vai pegar esse barquinho, vai direcionar assim, ó, vocês vão encalhar na praia. Está tudo resolvido. Não, o barco vai afundar, Paulo. Você sabe por que Paulo recebeu esse recado? Porque existem certos barcos e navios na nossa vida que tem que afundar. Se não afundar, você não vai conseguir ser dirigido pelo Espírito Santo. Você fica lutando para o barquinho ficar em cima da água, quando ele devia afundar. Foi exatamente isso que eu falei para o pessoal da Vibe ontem aqui. Você fica lutando, a água está entrando, o barco está no meio, e você com o baldinho na mão, joga fora. O navio vai afundar. Não pode deixar afundar, não pode deixar afundar. Mas o barco, às vezes esse barco tem que afundar. A gente viu 5 barcos aqui que tem que afundar. O primeiro deles, o barco do orgulho. Esse navio tem que afundar. Se você continuar navegando no barco do orgulho, vai dar ruim para você. O Espírito Santo não vai conseguir te dirigir. Segundo é o barco da religiosidade. Se a religiosidade continuar prevalecendo na sua vida, o Espírito Santo não vai conseguir te dirigir. Você vai ser dirigido pela lei, você vai ser dirigido por tradições, mas o Espírito Santo não vai ter vez. O outro barco que precisa afundar na sua vida é o barco da dúvida. A dúvida é um oposto à certeza. Cara, eu estou convicto daquilo que Deus tem para a minha vida. E não abro mão 1%, 1 daquilo que Deus tem para mim. Não dá para admitir um crente que viva mais baseado em dúvidas do que em certezas. Cara, esse barco chamado dúvida tem que afundar na sua vida. Não pode sobreviver, não pode ficar. Para de tentar jogar a aguinha fora, deixa o barco afundar. Há um outro barco que tem que afundar na sua vida. O quarto barco, Duda, vai me lembrando aí, cegueira espiritual. Cara, sabe qual é a pior coisa que pode acontecer para um cego que está querendo atravessar uma rua? A pior coisa que pode acontecer para um cego que quer atravessar uma rua é aparecer um outro cego querendo ajudar ele. É a pior coisa que pode acontecer, porque vão morrer os dois atropelados. Quando a gente perde a visão, gente, há pessoas que saem da Nova, vão para certas outras igrejas porque perdem a visão. Quando chegaram, abraçaram a visão, enxergaram a visão, mas no meio do caminho, por uma série de motivos, perdem a visão. Sem visão espiritual, meu amigo, a Bíblia diz que o povo de Deus é destruído. E por último, um barquinho que tem que afundar. O barquinho do medo. O barquinho do medo. Esse barco tem que afundar na sua vida. Se você continuar navegando no barco do medo, sabe qual é o problema do barco do medo? O barco do medo é um barco que sai do porto e ele vai até a entrada do oceano, faz meia volta e fica, e volta. E ele nunca solta as amarras. Ele vai e quando chega a corda prendeu, ele faz meia volta e volta. Por quê? Porque ele tem medo das águas abertas. Mas o melhor de Deus para você não está no porto. O melhor de Deus para você está lá nas águas abertas. Entenda bem o seguinte: no porto você vai pescar peixe pequeno. Você quer pescar peixe grande? Só lá no mar aberto. Lá onde estão os maiores peixes. Ah, mas dá um medo danado. Dá medo. Pode ser que dê medo. Mas se você deixar esse barco afundar e embarcar num outro barco chamado barco da ousadia, esse é um problema do brasileiro, sabia? Ontem eu estava conversando com um jovem aqui e ele dizendo: cara, o brasileiro tem essa mentalidade de carteira de trabalho assinada. Que desgraça isso, nunca empreende, tem medo de empreender. Por quê? Porque é uma mentalidade. É a mentalidade lá do tempo do Getúlio Vargas. Carteirinha de trabalho assinada, aleluia. Estou ganhando uma miséria, a vida está ruim, mas estou com a carteirinha assinada, que benção. Meu Deus, o cara é demitido, recebe uma indenização. O que ele faz com aquele dinheiro? Em vez de investir para empreender, ele bota na caderneta de poupança. Ô miséria. Quanto é que rende aquela desgraça? Não dá nem para fazer a compra de mês com o que rende.
Mas o cara quer segurança, eu quero a carteirinha assinada, eu quero um emprego. Para de querer emprego, começa a pensar em termos de empreendimento. A mentalidade do americano é diferente. A mentalidade do americano é, cara, não quero saber, nem existe carteira de trabalho nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá, cara, o que conta é o meu trabalho. O que conta é a minha capacidade de entregar serviço, fazer. E eu começo, de repente, como atendente, daqui a pouco eu passo para gerente, daqui a pouco eu sou o dono. Mas eu preciso aprender a empreender e sair do barquinho do medo. Amém, gente? Eu tenho que aprender a sair desse barquinho. Paulo deu uma notícia: olha, o barco vai afundar. Tudo começou com uma intuição. Tudo começou com uma intuição. Mas 276 pessoas foram salvas por causa de uma intuição. Eu percebo no meu espírito que a viagem vai ser trabalhosa, mas Deus já me falou, todo mundo aqui vai ser salvo. Terceiro método pelo qual Deus nos dirige é a voz da nossa própria consciência. Não estou colocando aqui em ordem de prioridade, só estou colocando, enumerando aqui. Romanos 9, versículo 1, diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. A minha própria consciência confirma isso. 1 Timóteo 1, 18 e 19, esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito. Fique firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aí você pode perguntar assim: pastor, você falou que a voz da consciência é a voz do nosso espírito. A voz da nossa consciência é confiável? Se você nasceu de novo, a voz do seu espírito é a voz de um espírito nascido de novo em Cristo, então é uma voz confiável. Os caminhos e direcionamentos de Deus para nós são vida, saúde, progresso, prosperidade, segurança, vitória. Lembre-se sempre que sentimentos estão no departamento da alma e Deus não nos dirige através de sentimentos ou circunstâncias. Circunstâncias não são determinantes da vontade de Deus. Por isso, renovar a mente na palavra é ainda hoje uma das maiores necessidades da igreja. Continua sendo ainda hoje. Gente, por fim, qual é a última instância pela qual Deus nos dirige? A voz do Espírito Santo de Deus, que é diferente da intuição, é diferente da voz da sua consciência, é uma voz que você percebe falando ao seu coração, e às vezes é tão audível que você pensa até que ouviu uma voz literalmente falando com você. Samuel, ainda criança, teve uma experiência dessa. Ele ouviu uma voz que chamava dizendo: Samuel, Samuel. E ele se levantou, foi até o profeta, até o sacerdote Eli. Eli, você me chamou? Não, não te chamei. Volta para deitar, vai dormir. Ele voltou e outra vez: Samuel, Samuel. Ele levantou, foi lá. Eli, você me chamou? Não, não. Deve ser o Espírito de Deus. Deus está te chamando. Quando você ouvir de novo te chamando, não venha a mim. Responda: Senhor, eis-me aqui. E o menino Samuel ouviu literalmente uma voz chamando: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E Deus fez dele um profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Então eu quero que você finalmente guarde esses princípios aqui. São 5. Se você vai fotografando ou escrevendo, anote aí esses 5 princípios para a gente fechar. Primeira coisa: o ser humano não foi criado para viver distante de Deus, mas para estar em constante comunhão com o Pai, sendo dirigido e orientado por Ele. Essa é a primeira coisa que eu preciso entender. Eu não fui criado para viver por minha conta, distante de Deus, mas para estar constantemente dependente dEle. Ser dependente de Deus é a melhor coisa que existe no mundo. Segunda coisa: Deus tem mais sabedoria do que você, e Ele quer te dirigir para uma vida de sucesso. Bote isso no seu coração: Deus tem mais sabedoria do que eu, e quando Deus me dirige, Ele me dirige em sabedoria, e Ele me dirige para uma vida de sucesso. Terceira coisa: remova todos os possíveis empecilhos à voz de Deus, e seja conduzido para patamares mais elevados.
Remova da sua vida a religiosidade, remova da sua vida o medo, remova da sua vida a cegueira espiritual, remova da sua vida o orgulho, remova da sua vida os impedimentos, o misticismo, remova da sua vida esses empecilhos, a voz do Espírito Santo, e Ele vai te conduzir para patamares mais elevados. Em quarto lugar, não se deixe desviar da visão da nova aliança. O evangelho mix vai te levar para uma vida medíocre, ou até mesmo para uma vida de fracassos. Infelizmente, essa é a realidade. Eu morro de pena quando eu ouço alguém que fala para mim: pastor, estou saindo da nova, estou indo para a igreja X, e quando eu ouço, eu sei, é uma igreja de evangelho mix, e eu sei que aquela vida da pessoa, a vida daquela pessoa vai migrar para um estado de mediocridade, ou até de fracasso, e às vezes a pessoa não volta porque fica com vergonha de voltar, mas as portas continuam abertas. Em quinto lugar, invista tempo em oração. Invista tempo em oração. Deus não está se escondendo de você. Ele deseja falar ao seu coração sobre a sua vida, como administrar o que Ele te dá, sobre como suplantar os obstáculos e os empecilhos, como vencer os inimigos e quais os caminhos tomar para alcançar a vida abundante que Ele planejou para você. Tudo isso já está disponível para você. É vontade de Deus para a sua vida. Mas invista tempo em oração. Invista tempo em orar. Amém? Você deve ter nas suas mãos aí aquele pequeno cálice para celebrar conosco a ceia do Senhor. E eu vou fazer um convite para você nessa manhã. Obrigado. Vou fazer um convite para você. Olhe para esse pequeno cálice e se conscientize de uma coisa: Jesus pagou um preço, morte e morte de cruz. Jesus pagou um preço, entre outras coisas, para que você seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Fora dele, qualquer coisa que você faça pode dar certo, pode dar errado, 50-50. Mas quando o Espírito Santo te dirige, as possibilidades desaparecem. Você sai do campo das possibilidades e você entra num outro campo, que é o campo da garantia de que aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Eu não quero a minha vida dependendo de possibilidades. Elas existem, eu as conheço, e não rejeito quando alguém me apresenta estatísticas e possibilidades, mas eu não fundamento a minha fé nas possibilidades, mas eu baseio a minha fé na minha herança, que é formada de promessas de um Deus que é fiel, que ainda que existam barreiras e dificuldades ao longo do caminho, Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço. O corpo de Jesus foi dilacerado, o sangue de Jesus foi derramado. Isso é a moeda que pagou o preço por completo. Não há nada mais a ser pago, não há nada mais a ser realizado. Tudo agora que você e eu precisamos é crer. E eu quero convidar você para participar dessa ceia, se rendendo plenamente à direção do Espírito Santo na sua vida. E a primeira coisa que eu quero fazer é convidar você que nunca tomou uma decisão pessoal e consciente por Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero convidar você a fazer isso nessa manhã. É um convite, não é uma intimação, é apenas um convite. Você pode aceitar ou não. Se você não aceita esse convite, Deus não te rejeita, mas se você aceita o convite, é certo que Ele te abraça. E até mesmo nisso, nós dependemos do Espírito Santo, porque a Bíblia diz, Jesus disse que é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado,
enquanto você tentar se justificar, você está por conta própria. Não, mas as circunstâncias me levaram a agir assim. Não, mas eu fiz porque sabe como é. Não. Hoje é um dia de você se render e dizer: Deus, eu não quero mais me justificar. Eu quero ser justificado por Jesus. Eu quero receber justificação, santificação, transformação para a minha vida. Se você nunca tomou uma decisão, não é uma questão de frequentar ou não uma igreja. Há pessoas que frequentam uma igreja como uma tradição, como o cumprimento de uma ordem social. O meu convite para você é: eu quero que você tome consciência de uma decisão pessoal. Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu não estou convidando você para religiosidade. Eu não estou convidando você para uma religião. Eu estou convidando você para uma decisão pessoal. Quem vai transformar a sua vida é Deus, não sou eu. A igreja é um centro de irradiação do amor de Deus, e não uma central de polícia, de vigilância da vida alheia. Então eu queria convidar você que nunca tomou essa decisão, e você diz: pastor, eu quero tomar essa decisão, eu quero ter a coragem de tomar essa decisão hoje, aqui e agora, de receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Levante uma das suas mãos, eu vou orar junto com você. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Há mais alguém com a sua mão? Amém. Eu estou vendo a sua mão levantada. Há mais alguém que quer tomar essa decisão hoje? Eu vou convidar você que levantou a sua mão. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar junto com você. Tome essa atitude agora de coragem, de rendição a Ele. Vem até aqui. Eu quero orar junto, não somente eu, nós aqui, pastores, pastoras, servos e servas, nós queremos orar com você, orar por você. Pode vir aqui, pode vir. Vem sem medo, pode vir sem medo, pode vir com coração tranquilo. A gente está aqui para te abençoar. A gente está aqui para abençoar, para orar com você. Amém. Sabe, às vezes as mulheres tomam essa decisão, às vezes mais fácil. A mulher tem um coração, assim, às vezes mais manteiga, né? Mais fácil. Mas eu fico feliz quando eu vejo homens tomando essa decisão. Quando eu vejo homens dizendo: Dara, eu vou tomar uma decisão séria, chega de brincadeira. É uma decisão firme, sabe? E a gente quer orar com vocês. Você que veio aqui à frente, certamente deve ter alguém agora do seu lado aí, um pastor, uma pastora, um servo, uma serva, alguém, um amigo, alguém que está aí orando com você. Se você estiver sozinho agora, por favor, levanta uma mão para alguém aí orar junto contigo. Geraldo, aproveita, ora junto com alguém aí, se junta aí. Eu queria convidar você para fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração, eu vou pedir que todos nós, a igreja inteira, todos nós, vamos fazer essa oração como se nós estivéssemos recebendo Jesus hoje, agora, como nosso Senhor e Salvador. Amém, gente? E você que está aqui, repita essa oração junto comigo. Diga assim: Senhor Deus, eu reconheço que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu reconheço que sem Ele a minha vida tem sido uma bagunça. Eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, eu preciso de salvação, e eu entrego a minha vida hoje nas tuas mãos, para que você faça uma transformação da água para o vinho, da maldição para a bênção, do problema para a solução, da morte para a vida. E eu te entrego a minha vida. Muito obrigado pela salvação. Eu te agradeço, Jesus. Muito obrigado. Amém. Uau. Amém. Ouça bem o que eu quero te dizer. Você talvez não esteja sentindo nada, mas você acabou de sofrer um fenômeno espiritual chamado novo nascimento. Você agora é visto por Deus como uma nova criatura. Não importa o teu passado, não importa o que aconteceu ontem, não importa o que aconteceu há 10 minutos atrás, Deus olha para você como uma nova criatura. Tudo se fez novo, e a partir de hoje é uma nova jornada para você, é uma nova caminhada para você, é uma caminhada de crescimento, de amadurecimento, é uma caminhada na direção de uma vida vitoriosa, de uma vida abençoada. Amém?
Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus por aquilo que aconteceu na vida desse pessoal aqui.